Olá, mais uma videoaula ainda da trilha 1, mas agora nós vamos falar, continuando ainda, a análise exploratória de dados, medidas de resumo, Como resumir ainda mais os nossos dados. Então, vamos falar de média, mediana, moda, quartil, percentil, tá bom? Então, vamos lá juntos? Bom, então, vamos tratar de medidas de posição, moda, média, mediana. Na próxima videoaula, medidas de variabilidade, desvio médio, variância e desvio padrão. E depois, percentil, quartil e reforçar um pouquinho mais sobre o box plot, tá bom? Muito bem. Bom, nós vimos nas outras aulas, nas outras videoaulas, métodos tabulares, Distribuição de frequência, por exemplo, para organizar, para sintetizar os nossos dados. Métodos gráficos, tá certo? E agora a ideia, como eu falei, é resumir ainda mais esses dados. Mas como fazer isso, Eis a questão, tá? Se eu pego um conjunto de dados e resumo ele em um único valor, a pergunta é coerente? É representativo? Então, a gente precisa ter meios para testar que aquilo é coerente, é representativo ou não, tá? Bom, normalmente utilizamos algumas medidas que nós chamamos de posição central, média, mediana ou moda, por exemplo. Então, quando essas medidas calculadas se referem aos dados de uma amostra, nós chamamos de estatísticas amostrais. Se, por um acaso, estiverem se referindo aos dados de uma população, aí sim são parâmetros populacionais. Bom, então essa medida de tendência central, as mais utilizadas são a média e a mediana, tá? Então, o que seria uma medida de tendência central? É o valor que representa o centro de um conjunto de dados. Tem o objetivo de identificar o valor mais próximo de todos os outros no conjunto de dados. Também, chamamos como medidas de localização ou de posição central, tá bom? Bom, continuando, a média ou o valor médio de uma variável é a medida de posição mais importante, tá? É uma medida da posição central desses dados. Então, se os dados se referirem a uma amostra, nós chamamos de x barra. Se os dados corresponderem a uma população, usamos a letra grega mi, tá bom? Média amostral é determinada pelo somatório de todos os seus dados dividido pelo número de observações, tá? Bom, então, para calcular a média, primeiro eu vou somar todos os meus dados, provenientes das minhas observações e dividir pelo número total de observações. Então, nesse exemplo 1, eu vou ter a soma de tudo isso aqui, 40 mais 42 mais 31, tá certo? Mais 40, mais 45, mais 40, ficou feio, Dividido por 6, tá certo? Muito bem. Então, esse x médio aqui vai ser igual a 39,67, tá bom? Então, essa seria a medida de posição, central, de tendência central, para esse conjuntinho aqui de dados, tá bom? Muito bem. Bom, no exemplo 2, eu quero a média amostral dos salários mensais iniciais de graduados na escola de economia. Então, aqui eu tenho 12 graduados, tá certo? E os respectivos salários. Então, vamos calcular a média. A média, então, vai ser a somatória de todos esses valores aqui do salário, dividido pelo número de observações, que é igual a 12. Então, já vou colocar o valor dessa soma, que vai ser igual a 42.720 dividido por 12. Então, o salário médio vai ser de R$
3.560 reais, tá certo? Então, essa é a medida, né, da tendência central, a posição central aqui desses valores de salário. Muito bem. A média populacional, a gente soma também, somatório de todos os nossos dados, dividido pelo N, né, o número de observações de uma população, tá bom? Bom, temos uma outra medida, né, de tendência central, além da média, a mediana. Então, a mediana é o valor central quando os dados são organizados em ordem crescente. Então, atenção, pessoal, para eu calcular, para eu determinar a mediana, eu preciso primeiro colocar os meus dados em ordem crescente, senão vai dar tudo errado, tá bom? E aí eu tenho algumas considerações. Então, se o número de observações for ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Por exemplo, se for assim, ó, 4, 6, 5, 8. Se eu tenho 3, a mediana, ó, seria o 6, tá certo? Que ocupa a posição central. Quando o número de observações é par, né, não tem nenhum número ocupando a posição central, a mediana é definida como a média dos valores correspondentes às duas observações centrais. Beleza? Muito bem. Normalmente, a gente utiliza a mediana no lugar da média quando os dados não se ajustam a uma distribuição normal. E aí, recorre-se à mediana, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos no exemplo 3. Determine a mediana das observações abaixo. Bom, primeiro, precisa estar em ordem crescente. E já está, tá vendo? Ótimo. Segundo passo. Qual é o número de observações? 1, 2, 3, 4, 5. É ímpar, né? Então, como é ímpar, a mediana vai ser igual ao valor, né, que ocupa a posição central. Então, exatamente aqui, tá certo? Ó, ocupando a posição central. A mediana aqui é 46. Agora, ele quer saber, no exemplo 4, a mediana do salário inicial dos 12 graduados da Faculdade de Economia do exemplo 2. Aqui, pessoal, tá tudo bagunçadão, né? Ó, aqui tá tudo bagunçado, esses valores não estão em ordem crescente. Então, eu vou primeiro colocar isso aqui em ordem crescente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. 3310, 3400, 3490, 3500, 3550, 3550. Botar aqui embaixo os outros. Ok? Muito bem. Então, aqui estão os meus dados em ordem crescente. E agora é o seguinte, o N agora não é mais ímpar. Agora eu tenho um N par, né? Ó, 12 graduandos, N par. Então, a mediana é a média das duas observações que ocupam o centro, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse e esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5 desse lado, 1, 2, 3, 4, 5 desse lado. Então, esses dois valores aqui ocupam a posição central. Então, a mediana, tá certo? Vai ser igual a 3.550 mais 3.595 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3.572,50. Ok? Muito bem. Bom, então, em geral, né, a medida de posição central mais utilizada é a média, tá? Como eu já falei, a mediana, quando os dados não têm uma distribuição normal
Ou seja, quando esse conjunto de dados apresenta valores extremos, a mediana ela torna-se mais adequada. Então agora, gente, um dos graduados vai ter um salário de 10 mil. E aí recalcule a média e a mediana, tá bom? Então aqui, ó, nesse exemplo 5, né? A média agora, eu vou substituir o último valor, ó. Esse valor aqui eu vou substituir agora por 10 mil, tá certo? Então, vou somar todos esses valores aqui, ó. Bam, 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 ok? Para calcular a nova média. Então, vai ficar 49.020 dividido por 12. Que isso aqui vai ser igual a 4.085, tá certo? Reais. Então, R$ 4.085. Então, essa é a nova média. A mediana, pergunto para vocês, vai mudar o valor, pessoal? Vai alterar? Ó, ela não é alterada quando apresenta valores extremos, porque esse é um valor extremo, tá certo? De 10 mil, deu um salto. Porém, continua tendo 12 observações e a mediana continua sendo a média das duas observações que ocupam a posição central. Então, a mediana ela não vai sofrer nenhuma alteração, ela continua sendo a mesma, 3.572,50 centavos, tá? Então, essa é uma conclusão importante. A mediana não é alterada por valores extremos. Muito bem. A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Então, aqui, determine a moda da amostra de 5 tamanhos de classe. Então, quais são os valores, ou qual o valor que repetiu aqui? 46, tá certo? Então, a moda, nesse caso, vai ser igual a 46. Bom, e a moda do salário inicial dos graduados no exemplo 2? Aqui, né, essa moda aqui, eu tenho o seguinte: o valor que tá se repetindo aqui, ó, que mais se repetiu, né? Ó, é o 3.550, tá vendo? Então, a moda é 3.550, tá? Aí, vamos. Então, a moda, R$ 3.550, tá certo? Muito bem. Bom, no exemplo 8, ele quer a moda do número de filhos dos funcionários de uma empresa. Então, que teve, né, a maior repetição aqui, igual a 2. Então, a moda é igual a 2, ok? Bom, se eu quisesse saber a mediana, então a mediana, ó, eu iria ordenar esses valores, né, ó, colocar esses valores 0, 0, 0, 0, 1, tá? 2, ia ordenar tudo isso bonitinho e pegaria então os dois valores centrais, porque é par, né? O número de observações. 2 mais 2 sobre 20, tá certo? Sobre 20, né? Não é isso? Não, é a média, né? 2 mais 2 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, ó, a moda aqui nesse caso foi igual à mediana. Se eu quiser calcular a média, ele não pediu, mas só para vocês perceberem. Então, o somatório de todos esses valores, 33 sobre 20. Então, a média, 1,65 filhos. Então, olha só, o que a gente pode perceber? Esses três valores, né, essas três medidas, nesse exemplo, moda, mediana e média, apresentam três valores muito próximos, tá certo? E qualquer um deles, né, podem ser usados como representativo da série inteira, tá bom? Então, nesse caso, eu posso
escolher qualquer um desses valores para representar esse conjunto de dados, tá bom? Normalmente, como eu já falei, a média aritmética é a mais utilizada, né? Porém, às vezes ela pode me levar a erros de interpretação, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, esses dados. Ó, -2, 1, 3, 3 e 6, tá certo? E vou calcular a média. Quando eu calculo a média desses dados, vai dar 2,5. A mediana igual a 3 e a moda igual a 3, tá certo? Então, às vezes a mediana pode ser mais adequada para representar um conjunto de dados, tá bom? Muito bem. Esse vídeo termina por aqui. Eram esses assuntos que eu gostaria de falar. E até o próximo vídeo. Até mais.